Neemias capítulo 1, verso de número 1. Neemias 1, verso 1, nós vamos ler até o verso de número 11. As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Diga, miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados. Diga, os muros de Jerusalém estão derribados, e as suas portas queimadas. Ou seja, a situação era de caos. Vamos continuar. Verso 4. Tendo eu quem? Neemias, ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias. Irmãos, ele não só chorou, ele chorou e lamentou por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Neemias estava orando por quem? Só por ele? Não. Ele estava orando pelos filhos de Israel. Diga, pelos filhos de Israel. Ele estava orando e jejuando. Diga, orando e jejuando. E ele fazia isso de dia e de noite. Diga, de dia e de noite. Eu estou falando isso para que você conheça um pouco mais quem foi Neemias. Nós vamos chegar lá. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Agora não só ele orava, mas ele começava a confessar os pecados do povo. Orava pelos pecados do povo de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Agora, verso 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. O que Neemias era? Fala mais alto. Perfeito. Estenda as mãos na minha direção, que agora eu quero que você ore por mim. Pai, muito obrigado. Eu agradeço ao Senhor pela vida de cada um dos teus filhos que aqui estão nessa noite, por cada um que veio aqui, Senhor, para apresentar a Ti o seu sacrifício de louvor, por cada um que veio aqui, Senhor, para receber essa palavra profética, para se preparar, Senhor, para este ano de 2026, que será um ano grandioso. Pai, eu quero pedir que esta palavra que será ministrada, ela agora seja recebida em cada mente, em cada coração, que não haja, Senhor, impedimentos, que não haja resistência, que não haja nenhum espírito que mude a palavra, que roube a semente. Eu
repreendo agora todo espírito ladrão da semente, todo espírito que deturpa a palavra, dou uma ordem, se afaste, saia desse lugar em nome de Jesus, e que os céus estejam abertos sobre esta casa. Senhor, agora toca em mim, usa-me, Senhor, usa a minha mente, usa a minha voz, como uma voz profética nesse tempo. Eu oro e te agradeço por tudo, em o nome de Jesus, e todos digam amém e amém. Irmãos, quem era Neemias? Neemias era um judeu cativo que estava servindo ao rei Artaxerxes em Suzã, na Babilônia, ou melhor, na Pérsia, Babilônia. E ele era um copeiro. Neemias não era profeta, Neemias não era sacerdote, Neemias não era um administrador, Neemias não tinha uma função específica, mas Neemias, ele era um intercessor. Diga, Neemias era um intercessor. Porque o intercessor é aquela pessoa que sente o reino espiritual, que se condói com a situação de outras pessoas, não somente a dele. E essa era realmente a realidade. E o mais interessante é que Neemias, se nós formos ler a continuidade, no capítulo de número 2, na continuidade dessa palavra, nós vamos ver que Neemias passou a se sentir triste, quando ele soube que o seu povo que estava em Jerusalém, estava vivendo em miséria, que os muros de Jerusalém estavam todos destruídos, as portas queimadas. Nessa ocasião, o irmão dele, Ananias, nem falou sobre o templo. Ele ficou triste, ele ficou tremendamente mexido. Mas uma coisa interessante que eu percebi, ele começa a orar para que o Senhor tocasse no coração do rei. Um rei que não era um homem temente a Deus. Ele era um rei pagão. Ele era um rei ímpio. Porém, Neemias, ele tinha uma característica fantástica. Neemias, ele era um servo, diga, um servo. Eu considero Neemias uma pessoa humilde como você, como eu. Por mais que eu esteja representando hoje uma posição na igreja, mas Neemias era uma pessoa humilde. Trabalhava fielmente ao rei Artaxerxes, servia ele como copeiro, provava tudo aquilo que ia servir, provava a bebida, provava a comida, um servo fiel. E ele começa a orar a Deus, para que Deus tocasse no coração do rei Artaxerxes, porque o desejo dele era voltar até Jerusalém. O desejo dele era fazer algo por aquela cidade. E a palavra de Deus diz que ele começou a orar e jejuar. Diga, orar e jejuar. Queridos, sabe o que acontece? Quando nós entendemos a importância da oração e do jejum, a gente entende que há uma liberação de um poder que pode mexer no coração dos reis dessa terra e no coração de Deus. Porque logo em seguida a gente vai ver que, lá no capítulo 2, verso de número 12, Neemias já está em Jerusalém, e ele sai à noite para fazer uma ronda na cidade, e ele começa a olhar a cidade, e uma coisa que me chamou a atenção, que está escrito aqui na continuação do verso 12, é: não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Escute algo, quando você se apaixona por algo, e você começa a orar e jejuar por algo, Deus começa a colocar planos no seu coração. Deus começa a mover
as coisas a seu favor. O que foi que aconteceu? O rei Artaxerxes olha para Neemias, ele já conhecia Neemias muito bem, e ele disse: Neemias, você está triste, eu estou vendo o seu semblante, o que houve? E ele explicou: eu gostaria muito de ir à minha cidade, porque a minha cidade está completamente destruída, mas isso tudo já havia sido permeado com oração e jejum. Diga, oração e jejum. Por que eu estou falando tanto em oração e jejum? Porque nós vamos entender que nesse ano de 2026, muitas coisas serão liberadas sobre a sua vida. Eu vou repetir, muitas coisas serão liberadas sobre a sua vida, mas Deus vai pedir algo de você. Deus vai pedir dinheiro, pastor? Também. Ele só vai pedir aquilo que Ele já te der, né? Amém? Deus não é injusto, mas Ele vai pedir de você oração e jejum. Diga, oração e jejum. Ele diz que o Senhor tinha colocado no coração dele algo, mas ele contou para alguém? Sim ou não? Não, não contou para ninguém. Deus mexeu no coração de Artaxerxes. Artaxerxes mandou soldados com Neemias, enviou ele com uma carta que autorizava ele a tomar recursos para fazer tudo que fosse necessário. Irmãos, você está entendendo o que vai acontecer no ano de 2026? Não vai ser só um ano que você vai orar, não. Vai ser um ano que você vai orar, e Deus vai mexer no coração de príncipes, de reis, de pessoas importantes em seu favor, em favor da tua causa, em favor da tua necessidade. Quantos recebem essa palavra? Irmãos, portas serão abertas na sua direção que nunca antes aconteceu. Neemias era um copeiro, irmãos. De copeiro, esse homem é promovido a governador. Alô? Tem algum copeiro aí? Quando eu falo copeiro, eu não estou falando de uma forma genérica. Eu estou falando de uma forma simbólica. Ser um copeiro é que você às vezes está ocupando uma posição humilde, pequena, mas você começa a orar e Deus olha para você e vê em você um coração de servo. Como que Neemias era chamado? Diga, servo. De novo, servo. Que tremendo! A Bíblia é enfática em dizer que Neemias era um servo. Muito mais do que querer ser alguma coisa, ele começou primeiramente sendo um servo. O problema é que muitas vezes a gente quer ser grande, quer ter tantas coisas, mas não quer aprender o básico, não quer aprender primeiramente a ser servo. Eu quero ser líder, eu quero ser pastor, eu quero ser diácono, eu quero ser obreiro, eu quero ser tudo, mas eu não quero ser um. Neemias nunca pediu a Artaxerxes que fosse levantado como governador de Jerusalém, até porque Jerusalém já tinha governo, já tinha uma pessoa governando aquele lugar. Só que aquelas pessoas que estavam governando estavam saqueando o povo que já era miserável. Antes de querer ser levantado como algo, seja primeiro comprovadamente aprovado como servo. Amém? Ei, você está pensando que você vai chegar a lugar alto sem antes ser aprovado como servo? Primeiro você precisa ser aprovado como um servo. E servo não é aquele que você tem que estar mandando fazer tudo. Servo é servo. Ele se coloca a... Uau! Neemias faz uma oração intercessória. Está lá no verso de número 11, capítulo 1, verso 11. Aquela foi a oração intercessória de Neemias por Jerusalém. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Sabe quem era este homem? O rei Artaxerxes. Falou: Senhor, que eu seja bem sucedido na minha missão. Aí Deus vai dar uma revelação. Diga, revelação.
Eu quero dizer algo nessa noite profeticamente. Há pessoas que estão aqui nessa noite, escute algo, que Deus vai dar revelações a você. Revelações de coisas grandes. Quantos estão entendendo? Irmãos, coisas grandes, coisas que você vai falar, mas eu creio que Neemias, quando recebeu a revelação de Deus, ele deve ter falado assim, mas eu sou um copeiro, a única coisa que eu sei fazer é provar bebida e provar comida, mais nada. Ele não tinha passado pelas universidades, ele não foi para Harvard, ele não fez um MBA, ele não era administrador de empresas, ele não era um tecnólogo, ele era um copeiro, um lavador de copo e um provador de comida e bebida. Mas quando ele se coloca à disposição de Deus, e Deus olha para aquele coração e fala, uau, esse cara é apaixonado por pessoas, esse cara é apaixonado pela minha cidade, Jerusalém, ele gosta, eu vou pegar esse cara. Toca no coração do rei, e aí Neemias é enviado por ele, por Artaxerxes. Quando ele chega lá, ele contempla o estado de Jerusalém. Ele fala, ele se entristece. E ele sai sozinho andando por Jerusalém. E ele vê os muros derribados, muitas brechas no muro, as portas queimadas. Queridos, quando eu falo de muro e porta, eu estou dizendo para você nessa noite que é hora de nós avaliarmos e analisarmos como estão os muros da nossa vida. Como estão os muros da nossa alma? Como estão os muros das nossas emoções? Sabe o que acontece? Você pode estar exatamente nesta noite com os muros da tua alma, com os muros da tua saúde, com os muros das suas finanças, dos seus projetos, tudo destruído. E uma característica é que os muros estavam destruídos e as portas queimadas. Porta é lugar de acesso, amém? Se uma porta está queimada, já não tem mais a porta. Queimou, torrou tudo. E porta aberta é facilidade para o inimigo fazer coisas terríveis em nossas vidas. Sabe o que acontece? Você veio aqui nessa noite, porque quando o tema, coloque o tema por favor, quando o tema é reconstruindo os muros, sabe o que Deus está falando para mim e para você? Está na hora de você começar a analisar como é que estão os muros da sua vida espiritual, como é que estão os muros da sua alma, como é que estão as portas da sua alma, como é que estão as portas da sua mente, como é que estão as portas da sua vida. E agora a Jerusalém é você nessa história. Como é que estão essas portas? E olha, deixa eu falar algo. Eu creio que esse ano de 2026 vai ser um ano extremamente importante na sua vida. Sabe por quê? Neemias descobriu uma coisa. Neemias descobriu que toda aquela miséria que eles estavam passando, tudo aquilo era por causa dos seus pais. Escute algo. Tem muita coisa que você hoje está vivendo e está passando. Ah, pastor, mas isso não é culpa minha, eu sei. Mas tem muita coisa que você está vivendo hoje e passando, que é resultado e consequência de coisas que não foram feitas nem por você. Neemias estava sofrendo consequências, aquele povo estava sofrendo consequências de coisas que foram feitas pelos seus pais. Mas ele entendeu que ele precisava estar alinhando todas as coisas dentro de Jerusalém. Ele precisava estar reparando aqueles muros. Aquilo ia dar trabalho, sim ou não? Irmão, escute algo. Para alinhar as coisas na sua vida, você vai ter trabalho. Diga para a pessoa que está do seu lado, vai dar trabalho, mas vai valer a pena. Diga de novo, vai valer a pena. Você acha que Neemias teve trabalho, sim ou não? Você acha que Neemias chegou lá e falou assim,
gente, eu vim aqui para restaurar os muros. Aonde estão os trabalhadores aí? Porque eu quero dar ordem para todo mundo começar a trabalhar. Não, ele chegou lá e meteu a mão no arado junto com todo mundo. Ele era o maior exemplo. Neemias não era o bambambam, não. Olha, eu vim aqui, eu tenho a carta do rei. Está vendo aqui a carta? Eu posso. E olha, irmãos, ele tinha à disposição o que ele quisesse. Se quisesse madeira, tinha madeira. Se quisesse pedra, tinha pedra. Se precisasse de dinheiro para pagar os trabalhadores, ele tinha um dinheiro. O rei deu carta branca para o cara. Mas isso não fez ele se soberbecer. Ele continuou na humildade dele. E o mais interessante é o seguinte, deixa eu falar algo para você. Quando você decidir alinhar a sua vida, alinhar a sua alma, alinhar as suas emoções, vão aparecer pessoas para te distrair. Alô? Quando você começar a tratar dos seus muros, vai ter pessoas que vão se revoltar contra você. Vai ter pessoas que vão se irar contra você. Quem você pensa que é? Você está metido. Eu, hein? Só porque você foi naquele culto lá da virada, depois que você vem de lá, você vem com uma história de reconstruir muro. Isso não vai dar certo, não. Deixa de besteira. Alô? Está preparado para ouvir isso? E você sabe o que pode ser o pior? Você pode ouvir isso de pessoas que você nunca esperaria ouvir. Pessoas vão chegar para você e vão falar assim: quem você pensa que é? Você acha que você vai mudar a sua vida só por causa de uma palavra? Só por causa de um ano de 2026, reconstrução dos muros? Você acha que isso vai acontecer? Pessoas vão dizer que não vai dar certo. Pessoas vão ser contra. Pessoas vão ficar com raiva de você. Pessoas vão deixar de falar com você. Pessoas vão passar por você e vão virar a cara. Pessoas vão querer saber da tua vida. Não, me conta aí que eu estou querendo te ajudar. Ei, deixa eu falar algo para você. Isso é mentira, não vai querer te ajudar não. Sanbalat e Tobias se colocaram à disposição de Neemias. Não, Neemias, eu estou aqui para te ajudar. Pode contar comigo. Ele falou: aqui não. Aqui não, Sanbalat. Como vocês dizem aí no popular, para lá. Aqui não. Vocês não têm parte comigo. Irmãos, presta atenção. Vocês são um povo escolhido de Deus. Cuidado que tem muita gente que vai querer pegar carona na tua bênção. Porque ele já sabe o que espera por você em 2026. Será que alguém pode fazer alguma coisa aí? Ele já sabe o que espera por você. 2026 vai ser um ano fantástico na sua vida. Pode aplaudir, se é para ele, né? Muitos vão se levantar contra você, vão escarnecer de você, vão zombar. Vão zombar, irmão. Vão virar as costas, vão fazer fofoca. Vão falar: você está metido agora, hein? O que houve que você está metido? Você não era assim? Não desanime, prossiga na missão que Deus te der. Deus vai dar missões a pessoas aqui. Deus vai dar ordens, ordenanças a pessoas aqui. Deus vai te falar coisas. Escuta, irmãos, esse ano de 2026 vai ser um ano extraordinário na sua vida. Você vai ter experiências com Deus que você nunca teve. Neemias nunca pensou que Deus iria falar com ele. Neemias era um copeiro, um escravo na Pérsia, um escravo. Não tinha igreja Kadosh perto dele, não tinha sinagoga, não tinha templo, não tinha nada, mas Neemias tinha um temor no seu coração. Neemias orava a Deus, Neemias jejuava. Que intercessor, que homem tremendo. Sabe o que nós precisamos nesses dias? De Neemias. Pessoas que oram, pessoas que jejuam. Muitas vezes a gente pede para jejuar, a gente pede para você estar orando, e lá vem o pastor com essa história de novo de jejum e oração. O crente que quer receber vitória, ele só recebe vitória com jejum e oração. Irmãos, nós não estamos mais brincando com capetinha não, agora o negócio é muito mais sério. Há muita consagração maligna. Essas festas que vocês veem lá nas praias de Copacabana, com esses cantores que são
na grande maioria, servos do diabo, mesmo declarado, não é em cima do muro não, porque até em cima do muro já é do diabo, não tem muro para ele, o muro já é dele, mas esses caras são declarados, alguns até satanistas mesmo, então ali, abrindo portais, e você acha que não vem nada sobre nós? Você acha que não acontece nada contra você, contra mim, contra a sua família? Quantos estão entendendo a guerra que a gente passa? Mas 2026 será o ano da reconstrução em sua vida. Escute uma coisa, tem pessoas aqui que estão com as suas portas queimadas, que estão com seus muros derrubados, passaram por problemas, passaram por frustrações, decepções, falências. Sabe, o inimigo coloca isso diante de você. Você vê que Ananias, o irmão de Neemias, foi até Suzã para contar o que estava acontecendo. Mas eu tenho certeza que mesmo que ele estivesse contando história triste, ele estava sendo usado por Deus. Sabe, deixa eu falar algo para você. Há pessoas aqui que estão com áreas na sua vida completamente destruídas. Casamentos fracassados, negócios falidos, filhos distantes da presença de Deus, maridos desviados. Há pessoas aqui que estão com os seus muros da sua casa destruídos, relacionamentos conjugais abalados, o amor roubado. Mas Deus manda dizer que 2026 vai ser o tempo de você reconstruir. E eu quero falar algo para você, aquelas pessoas que reconstruíam os muros, escute algo, quando eles souberam que Sanbalat e Tobias estavam planejando para vir atacar aqueles que estavam trabalhando na reconstrução, escute, eles estavam trabalhando, eles não estavam paralisados, mas quando eles souberam que Sanbalat e Tobias estavam vindo para destruir o que eles estavam fazendo e para matá-los, o que eles fizeram? Eles fizeram o seguinte: olha, com uma mão você carrega o material. Eu nunca vi ninguém trabalhar assim. Com uma mão você vai trabalhar com a colher de pedreiro, mas com a outra você fica com a espada na mão. Irmão, você já viu alguém fazer isso? Eu fico imaginando, que cena. O cara carregando um balde de pedra na mão esquerda e na mão direita uma. Sabe o que isso quer dizer? Deus vai restaurar o que está destruído na tua vida, mas você vai ter que estar vigilante, você vai ter que estar com as suas armas de guerra pronta, você vai ter que ser um homem e uma mulher de oração, você vai ter que ser um homem e uma mulher que vai jejuar. Ei, não adianta reclamar não. Ele podia ficar reclamando: ah, Deus, você me mandou aqui para pegar essa furada, eu estou cansado, eu já cansei de orar. Eu já ouvi inúmeras pessoas falar isso: eu não aguento mais orar, pastor. Mas você vai ter que orar mais. Diga: 2026, eu vou ter que estar com a espada na mão. Mas não é para matar ninguém não, tá, irmão? Pelo amor de Deus. Espada é arma de guerra em oração. Amém? Esse ano você vai orar muito. 2026 vai ser um ano de reconstrução dos muros. Você repara, olha para essa imagem aqui, irmãos. Olha para cá. Deixa eu apagar aqui a luz aqui um instantinho. Vocês estão olhando para a imagem? Quem é que está aqui em cima da cabeça desse homem? Qual é o animal? Você sabe o que significa aquilo ali, né? Você vai estar reconstruindo os muros, e Deus vai estar com os olhos dele postos sobre ti. Deixa eu te falar algo. Sanbalat e Tobias já estavam planejando vir atacar Neemias e aquelas famílias que estavam trabalhando no muro. Sabe como é que eles fizeram para trabalhar? Eles colocaram famílias, diga famílias. Então esse ano de 2026 vai ser o ano da reconstrução feita pela sua família. Não vai ser só você não. Deus vai usar você, seu marido, seu filho. Deus vai mudar a história da tua casa. Você vai ver algo fantástico acontecer. Você vai ver coisas que nunca viu na sua casa.
Neemias separou o muro por famílias. Família tal fica aqui, família tal fica aqui, família tal fica aqui. E Neemias andava com um homem do lado dele com uma trombeta. E ele disse: quando tocar a trombeta, se reúne todo mundo. E todo mundo já estava com a espada onde? Na mão. Diga: espada na mão. E sangue nos olhos. É, meu irmão. É, meu irmão em Cristo. Acabou o tempo do crente frouxo. Eu não aguento mais. Eu já perdi a esperança. Não tem que perder esperança nenhuma. E vou te falar mais. Neemias começa a reconstruir os muros. Os camaradas que estavam trabalhando com ele não eram os profissionais, não, os melhores pedreiros da região. Eram as famílias. Aqueles que estavam ali numa situação bem difícil. Em 52 dias, Neemias e aquelas famílias conseguem reconstruir o muro totalmente. Os povos vizinhos falaram assim: mas como isso? Sabe o que eles tiveram que falar? Realmente, a mão de Deus está com eles. Porque não é possível. Como que esse povinho... Escuta, irmãos. Irão acontecer coisas na sua vida, nesse ano de 2026, debaixo desse decreto, que muitas pessoas não vão entender, vão falar assim: como tão rápido aconteceu isso na vida dele? Eu vou repetir, porque nem todo mundo entendeu. Esse ano de 2026, pessoas vão dizer para vocês: como aconteceu isso tão rápido na vida dele? Deus vai fazer rápido. Não vai ser arrastado, não. Ai, pastor, o negócio parece que não vai. Vai sim. Deus vai fazer. Deus vai colocar você com a mão na obra. Você não vai ficar parado olhando, não. Você vai ter atividade. Você vai ter oração. Você vai ter jejum. E isso vai levar você à sua vitória. Quantos recebem essa palavra, faz alguma coisa? Pode aplaudir a Ele. É o ano da reconstrução das áreas que foram assoladas na sua vida. Eu duvido que se eu pedir para levantar a mão, não levanta a mão não. Quantas pessoas aqui não tem uma área da sua vida que foi assolada? Uma área que parece que o inimigo teve legalidade para fazer bagunça. E eu quero dizer para você, 2026 vai ser extraordinário na sua vida. Meu Deus. Você vai ver Deus fazer coisas tão rápido, que você vai se assustar. Aqueles homens falaram: mas como isso? Como que esse bando de pobre miserável conseguiu fechar os muros, reconstruir as portas fechadas? Diga: portas fechadas. Sabe o que isso significa? O inimigo não tinha mais a possibilidade de entrar sorrateiramente na hora que ele quisesse. E uma coisa que Neemias falou: olha, as portas de Jerusalém todas fechadas. Não deixa ninguém à noite entrar em Jerusalém. Fecha as portas, vocês coloquem os seus auxiliares tomando conta, com espada na mão. Diz a palavra que eles dormiam com as suas vestes e com as suas armas. Sabe o que isso significa? Em todo tempo vigilância. Diga para a pessoa que está do seu lado: tem que ter vigilância. Diga assim: está na hora de brincar menos. Está na hora de ser menos distraído. Sabe qual é o problema do crente? O crente é distraído. Quem serve às trevas não é não. Mas o crente é distraído, porque ele acha que está tudo bem. Não, está tudo bem, pastor. Deus é comigo. Deus era com Neemias, era. Mas os inimigos não vinham para tentar afrontar. Vinham. Os inimigos não vinham para tentar fazer coisas contra ele. Capítulo 2, verso 17, porque eu preciso terminar para a gente orar. A hora passa, meu Deus. Estás vendo a miséria
em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Agora ele procura os príncipes, o magistério, todas as pessoas, os nobres, os sacerdotes. Ele procura agora esses. E diz o seguinte: estás vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio ou vergonha. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Diga: fortalecer as mãos. Para com esse negócio de dizer que você já cansou. Ai, pastor, já cansei. Não. Fale para a pessoa que está do seu lado: fortaleça as suas mãos. Agora, verso 19. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Agora eu leio o verso 20. O verso 20 do capítulo 2 é a palavra de Deus para nós nesse ano de 2026. Essa palavra está escrita aí nesse calendário que você recebeu. Coloque o tema, por favor. Diz assim: então lhes respondi. Olha o que Neemias respondeu para Sambalate, Tobias e Gesem. Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Quem é que vai dar bom êxito a você? Quem é que vai dar bom êxito a você? Quem é que vai fazer acontecer na sua vida no ano de 2026? Tremendo! Porque Neemias não estava confiando em mais ninguém. Ei, deixa eu falar algo para você. Está na hora de você parar de confiar na força do teu braço. Está na hora de você parar de confiar somente em pessoas. Não, mas ele falou que vai fazer isso por mim. Ah, ele falou que vai abrir aquela porta. Ele falou que vai me dar aquele recurso. Ele falou que vai abrir aquele emprego. Ei, está na hora de você dizer o seguinte: o Deus dos céus é que me dará bom êxito. Agora olha que tremendo como Neemias fala: nós, seus servos. Irmão, Deus está te chamando nessa noite a se colocar também numa posição de servo. Eu estou entendendo. Deus está te chamando ao serviço. Deus está te chamando a se colocar à disposição dEle. Deus está te chamando para você fazer algo para a obra dEle. Aquelas pessoas estavam fazendo algo para a obra de Deus. Aquelas pessoas reconstruíram os muros, reconstruíram, reformaram, trocaram as portas que estavam queimadas e depois começaram a fazer toda a reforma do templo. E uma coisa que eu quero falar para vocês: Deus vai trazer à memória de vocês pecados e coisas que foram feitas pelos seus antepassados. Talvez algumas delas você veja até na sua própria vida se repetindo. Você vai ver coisas se repetindo na tua vida que, se você for analisar, você vai saber que os seus antepassados, seus pais, seus avós, acontecia a mesma coisa, pastor. Parece que aquilo está se perpetuando. Escute o que eu vou te dizer. Em especial, nesse ano de 2026, escute isso, você vai começar a orar a Deus, pedindo perdão pelo pecado cometido pelos seus pais e pelos seus avós. Quantos estão entendendo? Você vai se colocar como um intercessor diante de Deus. Você vai se colocar como esse que vai estar orando a Deus, quebrando essas legais. Irmãos,
há uma palavra e um decreto liberado sobre a sua vida. Você estará quebrando legalidades que hoje estão acompanhando a sua vida, legalidades de miséria, legalidades de pornografia, legalidades de casamentos destruídos, legalidades de enfermidades, coisas que acompanham você e que não são sua culpa. Neemias entendeu. E como é que eles descobriram isso? Meus irmãos, deixa eu falar para vocês. Esdras, ele era um escriba e sacerdote. Quando Esdras, depois que os muros foram reconstruídos, ele reuniu todo o povo das cidades ao derredor e de Jerusalém. E ele começou a ler o livro da lei. Quando ele começa a ler o livro da lei, o povo começa a chorar. E aqui eu vou concluir a minha mensagem. O povo começou a chorar. Por que eles começaram a chorar? Eles começaram a chorar porque eles sentiram vergonha. Nós estamos passando por tudo isso por causa dos nossos pais. E eles começaram a chorar, prantear, chorar. E sabe o que Esdras falou? Ei, para de chorar, sabe por quê? Porque hoje Deus está mudando a história de vocês. Ei, para de chorar, hoje não é dia mais de chorar, hoje é um dia consagrado ao Senhor. Neemias disse para ele, esse dia é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis mais. Verso 9 do capítulo 8, vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Aí diz o verso 10, pode colocar o verso 10 por favor, de Neemias 8, disse-lhes mais, ide, comeis carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa. O que eu estou lendo para você aqui é profético. Esse dia de hoje, o dia 31 de dezembro de 2025, é um dia consagrado ao Senhor. Você está consagrando esse dia ao Senhor. E sabe o que Ele está te dizendo? Ei, se você chorava, está na hora de parar o choro. Para de se prantear, para de chorar por esse problema que você estava vivendo. Agora é hora de fazer, sabe o que? Sabe o que eu recomendo que você vai fazer quando sair daqui depois de meia-noite? Você vai se reunir com seus familiares ou com seus amigos e você vai comer, vai beber, vai se alegrar, vai fazer exatamente o que Neemias falou para aquele povo. Ei, para de chorar, vocês já descobriram a causa do problema, agora está na hora de você parar, está na hora de você parar de chorar, está na hora de você se alegrar, porque essa alegria que você vai receber, escute isso, é a alegria do Senhor, e a alegria do Senhor vai te dar força, você não vai ficar pelo meio do caminho. Será que tem alguém entendendo aí? Faz alguma coisa. Ai, eu queria continuar pregando, eu acho que eu vou ter que continuar domingo que vem, amém? Domingo que vem, é domingo, né? Hoje é quarta, eu estou perdidinho, irmão. Eu tenho que continuar pregando essa palavra domingo que vem, vem domingo que vem aqui, meu povo, porque agora eu preciso orar, vamos ficar de pé. Meu Deus, meu Deus. Quantos estão preparados para esse ano de 2026?